XVII, XIX, ou mesmo século XX, que foram os investimentos iniciais dele, e vai investir na Grécia. Ora, quando nós vemos um filósofo do século XX, nesse século tão atordoante dos fracassos das revoluções, etc., né, atordoante para nós aqui, vemos um Foucault retornar à Grécia, às Grécias do 5 e do 4, a impressão que nós temos é que Foucault abandonou o campo de batalha e se encaminhou para as curiosidades, mas não é nada disso. O Foucault se dirigia ao século IV e ao século V para fazer o seu investimento teórico, ele é exatamente um espinosista. Ele está se dirigindo para ali porque a partir dali ele vai trazer alguma coisa de novo para nós, certo? E quando ele faz esse investimento, o que o Foucault vai descobrir na existência da Grécia? O que ele vai descobrir de original nos gregos? É que o grego traria uma questão que esses grandes pensadores de Grécia, esses grandes helenistas que nós temos, grandes sem dúvida nenhuma, que vai do Vernão, Victor Goldschmidt, todo esse grande grupo de helenistas que nós temos, ninguém tinha visto isso. Foucault começa a verificar que o grego vai trazer um processo de vida altamente original, que é a preocupação de produzir uma vida livre. Estranho isso, estranho. Um povo, né, os gregos, que nós sabemos que produziam metecos, produziam escravos, produzia coisas mais estranhas, simultaneamente eles trazem a preocupação de produzir uma vida livre. Eu vou apresentar isso muito rapidamente e a partir daí eu tenho certeza que vocês vão começar a entender o que é liberdade e o que é pensamento. Muito bem. O grego, ele tem duas práticas dentro da existência dele. O grego, que eu estou falando é o cidadão grego, ele tem duas práticas na vida dele que são muito evidentes, qualquer historiador de Grécia nos ensina isso. O grego se preocupa em administrar a sua cidade, ele se preocupa em produzir as leis, aí ele inventa a palavra diálogo, aí ele começa a constituir a lei na ágora, certo? Ele começa a organizar o seu campo político, ele mesmo produzindo as suas leis. Quer dizer, o grego começou a tornar a lei produto das práticas dos corpos, né? As suas próprias vidas, suas próprias relações, produzindo as leis da cidade. Então o grego é um homem que se entende como dotado de um grande poder. Qual poder? O poder de produzir a organização política da sua cidade. Em segundo lugar, o grego acha e executa o poder de administrar a economia da sua cidade. A economia vem da palavra oikos, que é casa, né? Então ele tem essa preocupação de produzir a economia da sua cidade. Então o grego traz dois problemas com ele. Quais problemas? Ele traz o problema de ser aquele que tem o poder de administrar a sua cidade e aquele que tem o poder de administrar a economia da sua cidade. E ele pensa, o grego, como eu poderei ter poder sobre a cidade ou ter poder sobre a casa se eu não tiver, em primeiro lugar, poder sobre mim mesmo. Né? Então o grego, ao fazer essa prática de poder sobre a cidade, poder sobre a economia, ele libera uma terceira questão, que é o poder sobre si próprio. E ao levantar essa questão de poder sobre si próprio, é exatamente o momento que ele está levantando a questão da liberdade do pensamento. Por quê? Porque o grego vai achar que a única maneira que ele pode fazer uma prática de poder, de administração, seja da cidade, seja do seu campo econômico, é um momento em que ele tiver poder sobre si próprio. E a partir daí o grego inventa uma prática muito nova, que se chama relação agonística de si consigo próprio. O que é isso? O grego coloca que todos os homens trariam dentro dele múltiplas forças que tenderiam para o fora, forças que tenderiam para o religioso, forças que tenderiam para o supersticioso, forças que tenderiam à submissão e forças ativas. Então o grego vai colocar que um homem só pode se constituir livremente se ele realizar a si próprio como um campo de batalha, se ele realizar a si próprio como um confronto de forças. Forças vão entrar em luta dentro de si próprio, é isso que o Foucault está chamando de confronto agonístico, exatamente a maneira espinosista. Forças que vão entrar em luta, em confronto consigo próprio, para produzir uma vida livre. Ou seja, o homem é livre na hora que as forças ativas dominarem as forças que tendem à submissão.
O grego está produzindo, a partir daí, o que se chama uma estética da existência. O que é isso? É que, quando nós pensamos a categoria de arte, nós sempre pensamos a arte como um produto, algo que os homens produzem, né? Um produto que é oferecido ao mundo, oferecido ao mercado, e os gregos vão pensar a estética em termos de existência, ou seja, a questão estética do grego não é produzir um objeto do fora dele, mas é produzir uma vida bela. E produzir uma vida bela é o momento em que você tiver liberdade. E essa liberdade é o momento que as forças ativas dominarem as forças reativas. É o momento em que o pensamento, ou o terceiro gênero do conhecimento, conforme Spinoza, dirigir a sua vida. Então o grego se preocupa em produzir essa estética da existência, essa vida superior, essa vida livre, porque para ele a liberdade só é conseguida no momento em que quem dirige a sua vida é você mesmo. Ou seja, o grego está dizendo que só há liberdade quando a causa da minha existência vier de dentro de mim. Claro aqui? Foi bem aqui? Está sempre aberto para pergunta, viu? Pronto aqui, não posso ir mais aqui. Certo? Não posso ir mais aqui. E essa é a relação Foucault-Spinoza, relação pensamento-liberdade, né, que aparece na obra de Foucault, e é muito nítido, vocês lendo, vocês vão ver que há toda uma inspiração espinosista, e essa inspiração espinosista que passa por Foucault, evidentemente modifica as nossas metodologias, nossos instrumentos epistemológicos, nos permite a construção de novos conceitos teóricos, ou seja, o pensamento começa a se movimentar por linhas que não eram fechadas, eram linhas que nunca tinham aparecido. Nós agora podemos pensar, através dessa composição Foucault-Spinoza, nós podemos pensar a formação da subjetividade fora das tolices clássicas que estão aí, vinda de linhas que eu prefiro não dizer quais, né? Ou seja, através desses modos de pensar, nós temos novos meios de entender a formação da subjetividade, a formação da natureza, etc. Olha, está aberto para pergunta, porque eu não sei se está indo muito difícil. Viu? Pode ser que eu esteja falando, né? Eu sei que muitos dos meus alunos que estão aqui, não tenho dúvida que eles estão entendendo, mas pode ser que esteja difícil para os outros. Vocês colocam, modificam se for necessário. Eu queria fazer uma questão. Pois não. Eu não estou vendo nada, hein? Daqui para lá eu não vejo nada. Nada. Eu sei que é lero, mas não vejo nada. Tudo bem. É o seguinte, é um questionamento, na verdade. Na medida em que a gente anda vendo umas coisas aí, e o que se observa em termos de universidade, eu falo da universidade na qual eu trabalho, que é a PUC, por exemplo, no curso de História, na PUC, quando se fala de História da Antiguidade, História da Antiguidade. Começa na Grécia. Quando eu fiz o curso de História, a gente pensava, a gente Mesopotâmia, etc. E eu estou, nesse momento, trabalhando com um determinado autor, que se chama Martin Bernal, em que ele chama a atenção para o seguinte aspecto: para a construção de um modelo de interpretação histórica que vem do século XIX e que tenta, de certa forma, apagar as contribuições levantinas para a formação deste grego aí que você está falando. E que, a partir, inclusive, do próprio grego antigo, da língua grega antiga, ele observa que em cerca de 90% a contribuição é externa, ou seja, semita de um lado, egípcia do outro e indo-europeia de outro. E ele observa o seguinte, que, por exemplo, que praticamente esta visão aí, quer dizer, desta liberdade aí que você está colocando, ela já estaria presente em a fonte do qual o grego se abebera. Esse grego da época clássica se abebera para produzir esse tipo de
pensamento seria justamente a chamada teologia de Mênfis, né, cujos textos estão lá no Museu de Londres, uma vez que categorias como os logos, enfim, essas categorias que vão ser trabalhadas no interior da filosofia grega já estariam presentes. E, inclusive, a questão do nosso, já estaria presente num tipo de pensamento que antecede a própria Grécia, na própria formação da Grécia, e que é justamente os séculos V e IV seriam os séculos em que você tem um certo investimento no nacionalismo. Bom, Lélia, como Foucault veria a sua questão? Eu acredito que ele